Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Antes da nossa exposição, eu convido a todos a uma breve prece. Voltemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando pelo auxílio neste momento, para que possamos ouvir e compreender a exposição de hoje, meditar sobre tudo aquilo que trouxermos aqui e ficarmos depois disso um pouco melhores do que quando chegamos. Que possamos, mesmo à distância, nos conectarmos em prece, em pensamento, em boa vontade. Que nestes momentos, então, Jesus seja efetivamente o nosso guia, que nós possamos permitir que a palavra de Deus, que a mensagem de Jesus penetre os nossos pensamentos, entrando em sintonia com a espiritualidade que está conosco. Que assim seja. Hoje nós trazemos o tema A Flor da Humildade. É um dos capítulos da obra Compaixão, a Sementeira do Amor, que me foi ditada pelo amigo espiritual Calfi Kiran e publicada pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Jesus veio ao mundo numa época em que ainda se falava muito em reino dos céus. E Jesus se adaptava à crença daquele povo, explicava a partir do que eles já conheciam, a partir da vivência atual, a mensagem do Pai. Jesus disse que o reino dos céus é do simples. O que isso significa? Significa que ninguém pode entrar nesse reino sem a simplicidade do coração, sem a humildade do espírito, que não importa ter todo o conhecimento, se nós não acreditarmos em Deus, se nós não nos tornarmos um homem simples de coração, ou seja, aquele que tem o coração puro, aquele que tem o coração leve, aquele que vence as suas complicações humanas, as suas dificuldades. Então, em todas as circunstâncias, Jesus colocou a humildade na categoria daquelas virtudes que nos aproximam de Deus, ao passo que ele coloca o orgulho entre os vícios que nos afastam de nosso Pai, por uma razão muito natural. A humildade é um ato de submissão a Deus, é aceitar a lei de causa e efeito, é se resignar diante daquilo que nós não podemos modificar, é aceitar as diferenças entre as criaturas. Já o orgulho, meus irmãos, o orgulho é a revolta contra as leis divinas, contra as leis naturais, é não aceitar as situações, é enxergar o nosso próximo como alguém inferior. O orgulho nos coloca num pedestal que não nos pertence, porque nós somos todos irmãos. Então, o orgulho é uma espécie de revolta contra a lei de Deus, é não aceitar a nossa posição de filhos do mesmo Pai. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os simples, os humildes, os pacíficos, os que acreditam em Deus, os que têm fé, os que têm serenidade no coração, os que buscam se ajustar sempre com o seu próximo. Mas nesta temática da flor da humildade, o amigo espiritual faz uma comparação, uma metáfora muito interessante. Ele nos diz que é uma flor nativa desta parte do planeta, aqui no nosso país, que nasce nos pântanos, que nasce lá nas águas escuras, no meio de extensa floresta, com uma folha muito grande, com um formato arredondado, com uma aparência majestosa como nenhuma outra, mas que somente desabrocha ao entardecer, quando o sol se põe. Então, ele fala da Vitória Régia e ele compara a humildade com essa flor,
Então, a humildade é o desenvolvimento da modéstia, é mostrar o nosso perfume, o nosso desabrochar, sem buscar os holofotes de quando o sol está mais forte, de quando estamos mais à vista, de quando alguém está observando. Então, assim como a Vitória Régia mostra a sua beleza na penumbra, no entardecer, o humilde é aquele que mostra a sua bondade ao mais necessitado. É aquele que até esconde os seus dons para não ofender. É aquele que não precisa provar a ninguém, que não precisa expor-se na primeira hora do dia, ou seja, que não precisa estar em primeiro lugar, que não precisa estar sempre à frente, que não precisa ser o primeiro, que não precisa do destaque humano. É modesto, é simples, tem consciência das próprias limitações, mas acima de tudo, tem consciência do seu compromisso de amor ao próximo, passa a dispensar a ostentação, começa a tolerar as limitações e a respeitar a individualidade dos seus irmãos. Então, ser humilde é aceitar o próximo, porque o arrogante costuma julgar, o humilde não se importa com a situação do outro, não lhe diz respeito, então não julga, aceita, busca ajudar, tolera as limitações que o seu irmão possui. Quando nós vamos desenvolvendo a humildade, nós vamos consolidando a nossa cura emocional. Nós vamos nos tornando capazes de permanecer fortes, inabaláveis e ostentar a envergadura da simplicidade, que é o que realmente importa, se mantendo incólume na água escura das ilusões humanas. Então, assim como a Vitória Régia permanece majestosa no meio do pântano, nas águas turvas, o humilde não se macula com as situações externas. A sua altivez é tão grande que oferece a beleza das suas pétalas somente ao entardecer, que oferece o brilho espiritual que possui aonde não possa ofuscar ao seu irmão, que leva a sua oferta de colaboração àqueles que não compartilham da luz do esclarecimento, que oculta a própria pureza na bruma das tarefas mais simples, praticando bem nas tarefas mais singelas, igualando-se aos sofredores para que eles não se sintam alvejados pela sua sabedoria. Então, aquele que realmente sabe alguma coisa não precisa demonstrar. Aquele que tem o conhecimento vai ser notado naturalmente. Não precisa agredir, não precisa atacar, não precisa tentar se colocar sempre à frente, em destaque, cheio de orgulho, de soberba, porque isso afasta as outras pessoas. Então, a Vitória Régia continua, autora espiritual, poderia ter nascido em águas cristalinas e resplandecer ao sol, porque já compreendeu a essência dos verdadeiros valores, ou seja, o humilde já compreendeu os verdadeiros valores, poderia colocar-se em primeiro lugar, mas opta por mergulhar nos pântanos de dor para aliviar os sofrimentos, para sorver assim a verdadeira felicidade, ou seja, curando aquelas feridas que ninguém quer tocar, enfrentando as espinheiras temidas pelos demais. E curar as máculas das feridas alheias não é todo mundo que aceita. Então a humildade, ela ainda é algo que nós temos que alcançar. Todos nós estamos nos desenvolvendo, estamos buscando, estamos crescendo aos pouquinhos, alguns mais serenados, alguns mais sábios, mas a maioria no caminho ainda em que se mistura momentos de humildade com momentos de orgulho,
com momentos de egoísmo, com momentos de ostentação, porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas não é por isso que nós vamos desistir. Nós vamos continuar buscando esse aperfeiçoamento da nossa simplicidade. Então, a humildade tem como primeiro atributo, meus irmãos, a simplicidade, que se constitui num estado de espírito no qual nós encaramos as dificuldades com um olhar suave, sem complicações, sem exigências, sem maiores perturbações. Então, humilde é aquele que pensa antes de falar, que medita antes de decidir, que se resigna quando não há o que fazer, que aceita a diferença, a limitação alheia, que espera o momento certo, que não precisa de grandes aparatos para agir. Quantas vezes nós ficamos esperando ter condições para ajudar, ter condições para nos tornarmos melhores, ter condições para exercitarmos a caridade? Todos nós já temos todas as condições necessárias. Estamos vivos, encarnados, estamos aqui com inteligência ao nosso dispor, com possibilidades infinitas. Então, nós não temos que esperar os recursos chegarem, nós temos que buscar, nós temos que produzir esses recursos a partir da nossa ação, acreditando em Deus, acreditando no amanhã, acreditando no nosso potencial, acreditando que somos capazes de modificar situações. Isso também faz parte da simplicidade. Aquele que complica muito, que faz uma espera gigantesca para dar o primeiro passo, que nunca tem coragem, que acha que tem que ter 1000 recursos à sua disposição, fica preso, fica algemado, fica congelado e não trabalha. Então, o humilde, ele trabalha, mesmo com poucos recursos, com a sua simplicidade, com a sua suavidade na ação. Ele vai deslizando pela vida e cumprindo as suas tarefas. Veja então a importância da simplicidade, da humildade, dessa suavidade no caminhar para o progresso, sem esperar grandes aparatos, sabendo que o pouco que nós temos nos basta para prosseguir. Então, o humilde, ele compreende naturalmente que tudo no universo se encadeia, que nós sempre caminhamos para a evolução, que nós caminhamos cada vez mais pelo desabrochar do amor e não pelo resgate somente da dor. Então, a dor é também um recurso, mas nós podemos e devemos optar pelo amor, ir substituindo tanto sofrimento por cada vez mais amor. É claro que num planeta de provas e expiações nós ainda resgatamos pela dor, mas quanto mais nós amamos, mais suave fica a nossa caminhada, menos vamos sofrer, vamos fazendo com que a dor vá se diluindo, vá se afastando da nossa caminhada, até que cheguemos a uma época de efetiva regeneração em que o bem predomine nos corações. Os simples, meus irmãos, eles confiam que Deus a todos ampara, que Deus a tudo provê, que tudo tem seu tempo e que nada há, então, a temer. Então, os simples exercita a sua fé. Os humildes percebem que o lodo é a luz que foi encoberta, que a noite é apenas o período de refúgio do sol. Louvam ao Pai por todas as dádivas, crescem com as alegrias, superam as suas tristezas. Viver com suavidade é não alimentar preocupação exacerbada com os acontecimentos. É permitir-se conectar com os mais elevados pela vibração do pensamento de confiança e de paz. É então, meus irmãos, aproveitar as coisas belas da vida, a conexão com a natureza, a beleza da prece, a tranquilidade das boas amizades,
uma boa leitura, uma boa música, uma boa refeição em família, uma boa convivência, um bem-estar dentro de casa, um lar sereno e harmônico. Assim vivem os simples de coração, os humildes, buscando a harmonia, a simpatia entre os seres, o respeito, a boa convivência, a amizade, a afeição verdadeira. Ser humilde é romper, em definitivo, com as agitações interiores e deslizar pela existência na frequência da fé, acreditando sempre no amanhã, acreditando que se é capaz de vencer os problemas, que se é capaz de superar as dores, que se é capaz de suportar os declínios e voltar sempre a crescer. Então, ser humilde é caminhar na noite escura com a lamparina da fé, regenerando-se na assimilação do sentido dos ciclos de conturbação. Então, tirando proveito, aprendendo com as dores, suportando os momentos de dificuldade e, a partir deles, tornando-se cada vez mais forte. Ser humilde é não ser mentor de complicações, é não provocar problemas para si e para os outros, é não perturbar a convivência. Mas isso, é claro, é um processo gradativo, mas também indispensável para a evolução do espírito. Amenizar as complicações, se acalmar, não causar problemas, aos pouquinhos tornar-se cada vez mais pacífico. É indispensável para todos nós. Os problemas, nós sabemos que surgem naturalmente em campo de expiação, mas nós não devemos, nós não podemos agravá-los pela nossa intemperança, pela leviandade. Então, nós sempre teremos problemas enquanto estivermos neste estágio. Não tenhamos a leviandade de acreditar que a vida é pura alegria, que a vida é puro conforto e satisfação. Não é. Nós temos problemas a vencer. Mas a intemperança, a agitação, a raiva, a agressividade, a não aceitação somente vão nos prejudicar ainda mais. Então, é na hora da dor que nós vamos testar a nossa humildade. É na hora da dor que nós vamos testar se já somos capazes de enfrentar com suavidade, suavidade de caráter, amenizando as nossas reações, reagindo da forma mais pacífica possível, mais serena, mais inteligente. Porque nós nos acalmando, nós encontramos mais rapidamente as soluções. Nos equilibrando na nossa fé, orando e acreditando que nós vamos obter o resultado, nós alcançamos novamente a solução de forma mais rápida. Ao passo que a revolta nos atrasa na solução dos nossos problemas. Então, meus irmãos, tornar-se brando, tornar-se acessível é imprescindível para a nossa educação pessoal, para que nós tenhamos uma convivência melhor, para que nós tenhamos uma troca profícua de conhecimentos e sentimentos em todas as oportunidades. Então, o humilde, ele resolve os problemas com cautela. Ele aceita o que não pode mudar, mas o complicador, o soberbo, agrava os problemas com o seu descontrole, exigindo soluções impossíveis, superdimensionando os fatos, se tornando causa de atrito e de sabor. Onde se encontrar o complicador, o soberbo, ele será causa de tumulto e terá sempre reclamações a levar, ao passo que o humilde, que o simples, vai levar o conforto, o consolo e a solução para os problemas, assim como o perdão
para com as dificuldades e os erros do seu próximo. Então, a soberba, ela é o oposto da humildade, porque ela se fundamenta no orgulho, no sentimento de altivez, no desejo de ser servido, de ter os seus desejos obedecidos em todas as searas, mesmo em detrimento dos interesses dos demais. Então, a soberba, ela produz uma cegueira diante da realidade, porque ninguém vem ao mundo para ser servido. Ao contrário, nós estamos aqui para servir a Deus e a Jesus na divulgação da paz, do bem, do amor, do progresso. Nós não estamos aqui para ser servidos pelo nosso próximo, muito menos pelo planeta, pela natureza. Nós estamos aqui para nos doarmos. É claro que nós recebemos e recebemos muito constantemente. Cumpre a cada um de nós devolver ao mundo todo o bem que recebe. Deus perdoa as nossas faltas, nos dá a benécia do esquecimento, nos permite reencarnar quantas vezes forem necessárias para o progresso. Temos que retribuir, nos melhorando e levando esse progresso a toda parte onde nós nos encontrarmos. Mas quando nós deixamos o orgulho nos dominar, nós estamos sempre fazendo exigências, desejando ser acatados, respeitados e pouco ajudamos o nosso próximo. O humilde nada exige, aceita aquilo que a vida lhe oferece, busca a melhoria pelos próprios méritos e jamais esquece o caminho que percorreu, jamais esquece aquilo que enfrentou, jamais menospreza os que ainda não alcançaram o idêntico progresso. Então, o humilde tem gratidão por cada período da sua caminhada, porque entende, compreende que as dificuldades fazem parte da jornada, que as dificuldades são meros instrumentos educativos para o nosso progresso. Soberbo tenta apagar as lembranças do passado para ocultar a realidade e não percebe que isso diminui o mérito da vitória, porque toda agrura que nós vencemos deve ser relembrada como forma de valorização dos estágios que nós alcançamos, como exemplo de superação para os que ainda passam por limitações similares, jamais devendo ser utilizada para menosprezo daqueles que estão sofrendo, jamais servir para nos envaidecer. Então, toda dificuldade é instrumento de progresso. Jamais deve ser utilizada para envaidecimento pessoal, mas também não deve ser apagada. Não podemos ter vergonha daquilo que nós já passamos. Devemos ter gratidão pelo aprendizado que a partir dali nós conseguimos desenvolver. Então, nesse compasso, meus irmãos, muitos perdem o mérito próprio ao se envergonharem do seu passado, ao se envergonharem daqueles que os ajudaram a vencer as limitações, ao se afastarem dos mais humildes, porque progrediram financeiramente, intelectualmente. Isso um dia terá um preço. Então, o simples, o humilde, ele é grato a todos que passaram pela sua caminhada, porque ele compreende que todos nós somos irmãos, independentemente das posses que temos agora neste momento, independentemente do conhecimento, do tipo de vida, somos todos espíritos criados pelo mesmo Pai. Então, a humildade é formada também pela gratidão. A gratidão é um sentimento desconhecido pelo orgulhoso, porque ele pensa que tudo deve conspirar unicamente para a sua felicidade, para o seu bem-estar, como se todos tivessem a obrigação de agir em seu proveito. O humilde trabalha para todos, nada espera, confia em Deus, confia na mensagem, no Evangelho de Jesus,
divulga o Evangelho de Jesus, mas divulga principalmente nas suas ações mais espontâneas. Então fica o convite para que nos tornemos simples, humildes, pacíficos, amáveis, amorosos no tratar, pacíficos nas nossas relações, na maneira de falar, nos gestos, na convivência diária, onde nós estivermos, em casa, nas ruas, no trabalho, na casa espírita, em toda e qualquer instituição, sejamos como a flor da humildade, aquela que leva o seu perfume aos irmãos mais necessitados. Que o perfume do nosso amor possa tocar os corações de maneira bem singela, espontaneamente, pelo exemplo, em cada ação no nosso dia a dia. Obrigada pela oportunidade. Façamos juntos a nossa prece de encerramento. Gratidão, Pai Celeste, pelas reflexões de hoje. Gratidão por colocares dentro de nós o reino dos céus, o reino do bem, o reino do amor, o reino da paz. Que nós possamos sentir a Tua presença, a Tua luz, em cada irmão que se aproxima, desejando o bem, a saúde e o progresso, levando a eles o alento necessário pelo trabalho incansável, mas também pelo exemplo. Fortalece-nos, Pai, nos dias de luta, para aprendermos a lição e iluminarmos a nossa alma. Dai-nos olhos para ver aqueles que são mais necessitados, para que levemos a eles a doce caridade, aquela que nada exige, nada cobra e que se felicita pelo bem do seu próximo. Jesus amado, irmão querido, dai-nos a força de continuar a caminhada. Roga a Deus por cada um de nós, para que prossigamos convictos de que venceremos a todas as dificuldades. Luz e paz em todos os corações. Que assim seja. Muito obrigada. Um abraço em todos os corações.